Estamos iniciando nossa primeira aula de lógica de programação. E nesta aula nós vamos ver sobre o início de algoritmos. Então, o que é um algoritmo, né? O algoritmo, alguém aqui sabe o que é um algoritmo? A gente fala tanto hoje, né? Algoritmo do Instagram, algoritmo do Facebook, algoritmo do YouTube. Mas o que é esse algoritmo? Para que serve, né? Serve para várias coisas, está dentro de um computador. E o algoritmo, ele é uma linguagem intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação. A gente ouve falar, né, em várias linguagens de programação, como Java, como Python. Python está muito famoso ultimamente, tá? E essa linguagem de programação ela é utilizada para representar uma solução de um problema do mundo real para o mundo virtual, esse que vos fala, tá? E também descrevem instruções a serem executadas pelos computadores. Os algoritmos, eles fazem isso, combinado? E o algoritmo é a especificação de uma sequência ordenada de instruções finitas e não ambíguas, deve ser seguida para a solução de um determinado problema. Então a gente viu duas palavras-chave aqui. É uma solução finita, ele acaba em algum momento, e ela deve ser não ambígua. Vocês sabem o que é ambiguidade? Vou deixar aí para vocês pesquisarem o que é ambiguidade, tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? De um algoritmo. Deixa eu tirar minha cabeçona daqui para não atrapalhar os senhores, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um candeeiro, tá? O candeeiro não acende. Se ele não acende, tem uma setinha mostrando o que ele deve fazer, né? O que possivelmente deve acontecer como um passo, tá? Aí ele pergunta: a lâmpada está enroscada? Aí tem aqui um se. Esse triângulo na notação de algoritmo significa um se. Se não e se sim. Se não, enrosca a lâmpada. Se sim, ir lá ver qual o problema da lâmpada. E a lâmpada está fundida. Se sim, troca a lâmpada. Se não, comprar um novo candeeiro, tá? Agora vejam aqui, se apareceu dois sis, né? Se sim, faça isso. Se não, faça aquilo. E no computador, dentro de um algoritmo, nós temos que pensar dessa forma: o passo a passo e as condições de, se tiver acontecendo alguma coisa, o computador tomar uma decisão. Beleza? Então, dentro do nosso dia a dia, acontece de gente executar vários algoritmos. E no nosso dia a dia acontece alguns exemplos, tá? Então, os algoritmos nos dias a dias, nós aplicamos esse conceito de alguma forma diariamente. Como ao acordar, nós executamos passo a passo algumas coisas até chegar em algum lugar. Quando você sai da sua casa, você executa passo a passo para chegar do ponto A ao ponto B, né? Vou dar um exemplo aqui. Vocês saem da sua casa, vocês saem de suas casas para chegarem até aqui. E como é que isso funciona? Primeiro, você precisa pensar num roteiro, abrir a porta da sua casa, abrir a fechadura, abrir a porta, fechar a fechadura, caminhar até o seu transporte. Do seu transporte, você vai passar por rua A, rua B, rua C. Se quando você for atravessar a rua, você tem que olhar para o lado esquerdo, lado direito. Se tiver o sinal fechado, você tem que parar. Se o sinal tiver amarelo, você tem que ter atenção. Se o sinal tiver verde, você pode passar. E aí, vocês vão fazendo vários sis e passo a passo de um roteiro para chegar até aqui. Na é verdade, é assim que o algoritmo funciona, tá? E aqui
nesse slide eu coloquei alguns exemplos, tá? Por exemplo, uma receita culinária, fazer um brigadeiro, né? Roteiro de realização de tarefas específicas, programar, manuais de instrução. Manual de instrução não é um passo a passo de como você vai montar alguma coisa, né? E um dos vários exemplos de uso de algoritmos do nosso dia a dia são essas receitas culinárias mesmas, né? Pois possuem um conjunto de passos que devem ser seguidos para obter um resultado, aquela comidinha gostosa. Vejam só aqui, ó, a receita de brigadeiro, tá? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo são separar os ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Separou? Vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Colocar todos os ingredientes em uma panela. Terceiro, misturar os ingredientes. Quarto, cozinhar a mistura de fogo médio até começar a saltar do fundo da panela. Quinto, desligar o fogo. Sexto, colocar o brigadeiro em refratário de vidro. 7. Esperar um brigadeiro esfriar. Eu não espero, tá, pessoal? 8. Enrolar o brigadeiro numa forma esférica, né? Forma esférica. 9. Passar o brigadeiro enrolado no granulado. 10. Colocar o brigadeiro na forminha de papel. É um exemplo, foi muito simplório, né? Se fosse para detalhar mais, como é que você faria? Será que esse passo 2 você faria isso ou você colocaria um ingrediente antes do outro, né? Colocaria lá as 4 colheres ou uma colher de sopa de manteiga antes, esperava derreter ali na panela para depois colocar os outros ingredientes. Eu faço o 2 em outros passos, né? Eu teria 2.1, 2.2, 2.3. E você aí, como é que faria, né? Quando a mulher ela é mais cuidadosa com isso. Meninas, e aí, como é que vocês fazem? Me digam aí. Tá, próximo slide aqui, ó. Então, para que serve um algoritmo, né? Acho que já ficou um pouco mais claro do que é um algoritmo. Eu dei exemplo do dia a dia, mas a gente pode trazer para dentro da computação, tá? Em primeiro aqui, ó, o algoritmo é uma sequência de passos lógicos e finitos que permite solucionar problemas. Tenho certeza que ficou um pouquinho mais claro, né? Depois desses exemplos que eu trouxe aqui, tá? E o segundo aqui é o objetivo de aprender a criar algoritmos, é que essa é a base de conhecimentos para linguagens de programação, tá, pessoal? O terceiro tópico aqui é para que serve um algoritmo, né? Em geral, existem muitas maneiras de resolver o mesmo problema. Cada cabeça é um mundo, ou seja, pode ser criados vários algoritmos diferentes para resolver o mesmo problema, tá? Então, um dos grandes exemplos são os softwares. Não tem vários tipos de calculadora que a gente pode baixar. Cada pessoa criou um algoritmo ali de um tipo de calculadora diferente para sua necessidade. Vai depender muito do contexto, tá? Cada cabeça ao mundo a gente resolve os problemas de forma diferente, né? De acordo com os nossos alforjes. E o quarto ponto aqui de para que serve um algoritmo é: assim, ao criarmos um algoritmo, indicamos uma dentro de várias possíveis sequências de passos para solucionar um problema do mundo real, né? Então, próximo ponto aqui já é sobre o algoritmo computacional. Nós estávamos falando muito sobre algoritmos do mundo real, do mundo real, do mundo real, e eu vou trazer aqui do mundo computacional. Para que o computador possa desempenhar uma tarefa, é necessário que seja detalhada, ponto a ponto. Ou o computador não adivinha nada. O computador ele é burro. O inteligente somos nós e nós que damos essas instruções, tá? Então temos que ter o passo a passo em uma linguagem que seja compreensível pela máquina, que é o computador, por meio de um programa, por meio de um software. E esse software é esse algoritmo, tá? E um programa de computador, ele é um algoritmo escrito em um formato compreensível pelo computador por nós, seres humanos, tá? Temos 3 conceitos aqui fortes para serem levados em consideração. Primeiro conceito:
Na elaboração de um algoritmo, deve ser especificadas as ações claras e precisas que resultem na solução do problema proposto. Segundo conceito, a lógica está na correta sequência de passos que deve ser seguida para alcançar um objetivo específico. E 3. O grau de detalhe do algoritmo dependerá da situação em que o programador se encontra. Quanto mais detalhado, mais refinado ficará esse software. Beleza? Então, quais são as propriedades essenciais que um algoritmo deve ter? Ele deve ter 4 propriedades essenciais, 4 conjuntos de características que eu vou explicar agora. Primeiro, o algoritmo ele deve ser completo. O que é que isso significa? Todas as ações precisam ser descritas e devem ser únicas. Segundo conjunto, ele não pode ter redundância. O que é redundância? É um conjunto de instruções que só pode ter uma única forma de ser interpretada. Tá? Redundância, nós temos que ter muito cuidado para a gente não fazer duas soluções parecidas que servem para a mesma coisa dentro de um algoritmo, certo? Pesquisem aí no Google o que é redundância e por que no software não deve ter redundância. 3. O algoritmo deve ser determinístico. Se as instruções forem executadas, o resultado esperado será sempre atingido. E 4. O algoritmo ele deve ser finito. As instruções precisam terminar após um número limitado de passos. Beleza? Esses são os 4 conceitos do que um algoritmo ele deve ser, tá? Então, eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês aí o que é um algoritmo, para que serve. Essa é a nossa aula 1. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina de lógica de programação e vamos seguir com essas aulas. Beleza? Aula 1 finalizada e a atividade ela vai ser após as 3 aulas que eu vou colocar dessa semana aqui, tá? Então, quando terminar essas 3 aulas, eu vou liberar para vocês fazerem a atividade. Senhores, já estava morrendo de saudade dos senhores, não vejo a hora de encontrá-los, tá? Um abraço do professor Yuli e a aula está sendo finalizada agora.